Você já se perguntou por que a Bíblia fala de corpo, alma e espírito como partes distintas do ser humano? Será que isso faz diferença na nossa vida prática? E mais importante, como viver em equilíbrio nessas três dimensões diante de Deus? O apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse versículo é fundamental porque mostra claramente que o ser humano não é apenas corpo físico. Nós temos também uma alma e um espírito, e cada parte tem sua função dentro do plano de Deus. Desde o princípio, quando o Senhor criou o homem, Ele o fez de maneira especial. No livro de Gênesis está escrito: "E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ou seja, o ser humano é resultado de uma combinação única: matéria, alma e o sopro divino. Isso nos diferencia de todos os outros seres criados. E compreender essa verdade nos ajuda a enxergar a vida de maneira integral, cuidando não apenas do corpo físico, mas também da mente, das emoções e, acima de tudo, do espírito que nos liga diretamente a Deus. Portanto, nesta série de reflexões, vamos aprender como o corpo, a alma e o espírito funcionam, como eles interagem entre si e, principalmente, como viver de forma equilibrada em cada uma dessas áreas. Mas antes de mergulharmos nessas três dimensões, precisamos entender a base de tudo, o que a Bíblia chama de doutrina do homem, ou antropologia bíblica. No campo da teologia sistemática, o estudo sobre a natureza humana é chamado de antropologia bíblica. Esse estudo busca responder perguntas fundamentais que acompanham a humanidade desde o início. Quem é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? A resposta bíblica é clara. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra." E o versículo 27 continua: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou." Isso significa que a nossa identidade não é fruto do acaso, nem resultado de uma evolução cega, mas da ação direta de Deus. Diferente dos animais, o homem foi criado com a capacidade de se relacionar com o Criador, refletir a sua glória e exercer domínio responsável sobre a criação. Quando olhamos para a antropologia bíblica, entendemos que a nossa vida não pode ser reduzida ao corpo físico ou a impulsos biológicos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá uma dignidade única e um propósito eterno. Agora que entendemos a base bíblica sobre quem é o homem, vamos explorar o conceito central desta lição: a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. A teologia usa o termo tricotomia para explicar a constituição tripla do ser humano: corpo, alma e espírito. Essa compreensão não vem de filosofias humanas, mas da própria revelação das Escrituras. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, lemos: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Aqui vemos claramente dois elementos: o corpo, feito do pó, e o sopro divino, que dá origem à vida interior, alma e espírito. O apóstolo Paulo reforça essa divisão em Hebreus capítulo 4, versículo 12. "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E como já vimos, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo fala da preservação do espírito, da alma e do corpo até a vinda do Senhor. O próprio Jesus Cristo também viveu como um ser tricotômico. Ele tinha corpo quando se encarnou, alma, como quando disse: "A minha alma está cheia de tristeza até a morte." Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. E espírito, quando declarou na cruz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Portanto, a Bíblia nos mostra que não somos apenas matéria, nem apenas mente ou emoção. Somos um ser integral, composto de 3 dimensões inseparáveis, criadas por Deus para refletir a sua glória. Agora que entendemos a tricotomia, vamos olhar mais de perto para a primeira dessas dimensões: o corpo, a parte material e visível do ser humano. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Isso mostra que o corpo é a base física onde a alma e o espírito se manifestam. Ele nos permite interagir com o mundo, sentir, agir e cumprir a missão que Deus nos deu. Porém, o corpo também é marcado pela fragilidade e pela mortalidade. O salmista declara: "Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó." Salmo 103, versículo 14. A realidade é que, sem o sopro de vida que vem de Deus, o corpo volta ao pó de onde foi formado. Mas, ao mesmo tempo, o corpo possui uma grande dignidade. O apóstolo Paulo ensina em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Isso significa que cuidar do corpo não é apenas questão de saúde ou estética, mas também de espiritualidade. O corpo é morada do Espírito de Deus e deve ser usado para glorificar o Senhor em tudo o que fazemos. Mas se o corpo é a nossa parte material, precisamos entender agora a dimensão da alma, que envolve mente, emoções e vontade. A alma é a dimensão que reúne nossa razão, nossas emoções e nossa vontade. É ela que nos torna seres pessoais, capazes de pensar, sentir e escolher. Na Bíblia, a palavra alma aparece no hebraico como nefesh e no grego como psiché. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, depois que Deus soprou o fôlego da vida no homem, está escrito: "E o homem foi feito alma vivente." A alma também pode ser entendida como a nossa personalidade, aquilo que nos diferencia uns dos outros. É por meio da alma que desenvolvemos relacionamentos, tomamos decisões e respondemos às situações da vida. Diferente dos animais, cuja vida termina com o corpo, a alma humana é espiritual, imortal e incorpórea. O profeta Daniel declarou: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno." Daniel capítulo 12, versículo 2. A alma é, portanto, o centro da nossa vida emocional e relacional. Ela é capaz de amar, se alegrar, mas também de sofrer e se angustiar. Por isso, a Escritura nos chama a entregar nossos sentimentos a Deus, como está escrito em Salmos capítulo 42, versículo 11. "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus." Se a alma nos conecta às nossas emoções e relacionamentos, o espírito é a dimensão que nos conecta diretamente com Deus. O espírito é a dimensão mais profunda do ser humano, responsável pela nossa comunhão direta com Deus. A Bíblia usa o termo hebraico ruá e o grego pneuma para falar do espírito,
Em Zacarias capítulo 12, versículo 1, está escrito: Fala o Senhor, que estende o céu e funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Isso mostra que o espírito é obra direta de Deus, não produto da matéria. O apóstolo Paulo chama essa dimensão de homem interior. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, ele ora para que sejamos fortalecidos com poder no homem interior pelo Espírito Santo. É através do Espírito que podemos adorar a Deus verdadeiramente, como declarou Jesus. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. O Espírito é também a fonte da vida recebida de Deus. Quando Jesus estava na cruz, entregou o Espírito ao Pai, como está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, é no Espírito que acontece a nossa ligação mais íntima com o Criador. Por isso, precisamos cultivar a vida espiritual com oração, leitura da palavra e comunhão constante com Deus. Agora que entendemos corpo, alma e espírito, precisamos ver como essas três dimensões interagem entre si e afetam toda a nossa vida. Corpo, alma e espírito não funcionam de forma isolada. Eles estão profundamente ligados e o equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida saudável diante de Deus. A Bíblia nos mostra essa interação. Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso significa que uma alma abatida pode gerar reflexos no corpo físico, assim como a alegria interior pode produzir saúde. O salmista também reconheceu esse vínculo. Em Salmos capítulo 31, versículos 9 e 10, ele disse: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Vemos aqui que uma crise espiritual ou emocional pode afetar diretamente o corpo. Da mesma forma, quando o corpo padece de enfermidade, a alma e o espírito também sofrem. Por isso, Paulo nos chama a buscar a santificação integral, corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a vinda de Cristo. O equilíbrio só é possível quando entregamos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Ao longo deste estudo, vimos que o homem foi criado por Deus como um ser tricotômico, formado de corpo, alma e espírito. O corpo, feito do pó da terra, é a parte material que nos permite interagir com o mundo. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade, aquilo que nos torna pessoas únicas. O espírito é a dimensão mais profunda, que nos conecta diretamente com Deus e nos permite adorá-lo em espírito e em verdade. Também aprendemos que essas três dimensões não funcionam de maneira isolada. Quando a alma sofre, o corpo sente os efeitos. Quando o corpo adoece, a alma e o espírito também são afetados. Por isso, o equilíbrio integral é tão importante. A Bíblia nos lembra em Neemias capítulo 8, versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A verdadeira saúde espiritual e emocional vem da presença de Deus em nossa vida. Portanto, que possamos buscar viver de forma equilibrada, cuidando do corpo, da alma e do espírito, e consagrando todas as áreas do nosso ser ao Senhor. Assim, estaremos preparados para a vinda de Cristo e viveremos para a glória de Deus em plenitude. Se esta mensagem edificou sua vida, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos estudos.